Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor AgroMais. É hora de dar uma conferida no fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta quarta-feira, metade de semana. Um dia hoje com muita preocupação dos mercados globais, petróleo despencando, algumas commodities também, ou na sua maioria, commodities agrícolas também fechando em queda. Enfim, um dia com muitas novidades, nem todas muito boas. A gente começa o programa conferindo inicialmente os indicadores do mercado financeiro. Vamos lá, o dólar fechou em alta hoje, em torno de 0,4%, quase 0,5%, hoje R$ 5,18 a cotação da moeda americana. O índice Bovespa, mercado de ações da B3, com queda, quase 0,2% no encerramento dos negócios desta quarta-feira. Lá fora, mercado de acionário também com quedas praticamente generalizadas. Começou pela manhã com a Bolsa de Xangai, que a gente acompanha diariamente, com queda forte de 1,2%. Depois, na Europa, o índice DAX, a Bolsa de Frankfurt, também fechou em queda, 1,2%. Em Nova York, o índice Dow Jones andou dos dois lados da tabela, que acabou também caindo no final, aqui uma queda pequena aqui de 0,2%. Destaque do dia aqui, o petróleo despencou hoje. Fechamento do dia foi de queda de 4,1% a $110 o barril do tipo Brent, que é referência aqui para o mercado internacional, inclusive para o nosso aqui da Petrobras. A queda chegou até 6% no início do dia, depois deu uma arrefecida, mas mesmo assim o tombo foi forte, 4,1% a $110, portanto. O que aconteceu com o petróleo hoje foi o seguinte, um conjunto de fatores aqui preocupando o mercado. Ameaça de recessão global, muita preocupação, inclusive, principalmente com a economia dos Estados Unidos. Tudo isso indica potencial redução na demanda por petróleo. Por outro lado, o presidente Joe Biden pedindo ao Congresso americano para que determine aqui, votem uma suspensão de impostos sobre o petróleo, sobre gás, melhor dizendo, sobre a gasolina, sobre os derivados de petróleo, gasolina e diesel, por 3 meses, para tentar dar uma arrefecida no impacto dos altos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, sobre a inflação americana, que também está explodindo, está parecida com a nossa aqui. Últimos 12 meses, por exemplo, um acumulado de 8,6%. Parecido com a do Brasil aqui, que coisa difícil de acontecer numa economia estabilizada como os Estados Unidos, e a inflação dos últimos 40 anos. Então, tudo isso e tem como base, primeiro, a questão da pandemia e depois a guerra na Ucrânia, que realmente fez com que os preços dos combustíveis explodissem no mundo inteiro. Nos Estados Unidos não é diferente. Além disso, o presidente Biden pediu aqui para as empresas de petróleo para aumentar a capacidade de refino. Então, esses são fatores aqui que indicam potencial redução na demanda com aumento de oferta, foi o que levou esse conjunto de fatores, esse tombo do petróleo nesta quarta-feira, depois de vários dias de altas continuadas. Mercado de commodities agrícolas. Bom, destaque para o algodão. A gente vai falar bastante sobre algodão hoje, né? Mas antes de falar sobre algodão, que foi o grande destaque negativo do dia, vamos lá para a Bolsa de Chicago inicialmente, conferir as cotações dos grãos. Soja fechou em forte queda hoje, 2,2% no contrato de referência que a gente utiliza aqui no programa. Normalmente é o segundo contrato na Bolsa, normalmente é o mais negociado. Clima favorável para a evolução da safra americana, um dos fatores que determinaram esse comportamento, além da aversão generalizada a riscos que afetou a maior parte das commodities agrícolas nesta quarta-feira, por conta dessas questões que eu já sinalizei aqui, que é a ameaça de recessão global, tudo está preocupando e gerando preocupações dos investidores, o pessoal está caindo fora um pouco dos mercados de risco. Milho com queda também, 1 ponto percentual, o petróleo ajudou nesse tombo aqui. Vamos sempre lembrar a relação do petróleo com o etanol de milho nos Estados Unidos, que é muito importante, tem um peso bastante grande na produção, no consumo de produção de milho nos Estados Unidos. Então, milho também, embora o comportamento misto, alguns contratos até tiveram um comportamento de queda, mas majoritariamente foi de alta, majoritariamente os preços caíram na Bolsa de Chicago. Trigo também andou com comportamento misto no dia, alguns contratos fecharam em queda, outros com leve alta, 0,2%. Em função de 2 fatores conflitantes. Primeiro aqui, o avanço da colheita da safra de inverno nos Estados Unidos, em pleno andamento, esse é fator baixista para preço. Aliás, colheita de inverno também em outros países, na Europa também é momento de colheita. Por outro lado, a renovação de tensões lá na Ucrânia, com tendência de ampliação da ocupação russa, lá com mais tropas. A notícia que
circulou durante o dia, isso foi considerado fator aqui novamente altista para preços. Arroz acabou acompanhando os demais grãos, fechou, aliás, não acompanhou os demais grãos, acabou fechando em alta hoje de 1,1%. Vamos para a Bolsa de Nova York? Aqui sim, o principal destaque foi o algodão, um tombo de 5,1%, aqui alguns contratos futuros negociados na Bolsa Nova-Iorquina. Essa queda do petróleo contribuiu para isso. Muita aversão a riscos também foi outro fator determinante. Preocupação com a demanda da China. Esses são fatores que a gente vai analisar agora com o nosso convidado daqui a pouquinho. Então, com mais propriedade, vai analisar o que está afetando o mercado de algodão, que provocou esse tombo nesta quarta-feira. Café arábica em Nova York foi uma das grandes exceções do dia, fechou em alta, 1,7%, basicamente fatores técnicos e também por queda nos estoques certificados na própria Bolsa. Outro fator aqui que determinou essa alta na contramão das demais commodities. Tanto o arábica quanto o robusto em Londres, que acabou acompanhando o arábica, também fechou em alta, embora menos pronunciado, 0,5%. Açúcar bruto em Nova York fechou em queda também, 1,5%, acompanhou o petróleo, como usualmente acaba acontecendo. E para terminar, vamos em frente aqui com o suco de laranja, que também fechou em queda hoje, cacau não foi diferente, boi gordo na B3 acabou fechando em queda também, embora o mercado físico esteja dando sinais de reação positiva ultimamente. Hoje, inclusive, São Paulo aqui fechando em alta os preços do boi gordo no físico. Mas no futuro aqui foi dia de queda hoje, o contrato de juros fechou a R$ 332,70 arroba. E o DOG, como a gente viu, com alta de 0,4%. Bom, dito isso, daqui a pouco a gente confere o mercado físico também, como é que fechou hoje. Mas antes disso, vamos para a nossa entrevista ao vivo desta quarta-feira. Tenho a satisfação de receber aqui para um bate-papo no nosso consultor agromais, Peri Pedro, que é consultor de algodão da Stonex. Peri Pedro, muito boa noite. Muito obrigado por atender mais uma vez aqui para explicar para a gente o que está acontecendo nesse mercado tão importante para o Brasil que é o segundo maior exportador mundial de algodão. E com esse tombo hoje, que deu um susto aqui no pessoal, 5,1%, não é todo dia que acontece. Então, estamos falando em dólar, né? Não é em qualquer moedinha. E o que aconteceu com o algodão hoje? O que você explica como tendência a partir de agora, em função desse tombo que a gente viu nessa quarta-feira? Muito boa noite, seja bem-vindo, Peri. Muito boa noite, Silma. Sempre um prazer estar trabalhando aqui com vocês. A gente é fã do canal, fica muito contente toda vez que é convidado a participar. É verdade o que você disse, 5,1% não acontece todo dia, graças a Deus, né? Na nossa vida é bastante difícil. Foi uma queda importante, e se a gente juntar com a queda de ontem, a gente está falando de 8,6% em 2 dias. E numa safra que já tem alguns problemas. Então, a razão dessa queda é bastante simples, ela vem sendo anunciada há bastante tempo. Hoje, por curiosidade, eu dei uma olhada na minha última passagem aqui pelo programa, e a gente dizia exatamente isso. Existia um ônibus que a gente pode chamar de recessão ou de redução de crescimento. Mas esse ônibus estava chegando, estava dobrando a esquina e em algum momento ia chegar. E a impressão que a gente tem é que ele foi anunciado na semana passada. Então, o FMI, né, é a fonte que a gente mais olha para entender PIB, para uma fonte isenta, e em janeiro ele anunciou que o PIB dos Estados Unidos seria de 4%. Em abril, ele já fez uma revisão desse número para 3,7%. O próximo número dele é só em julho, mas nesse meio tempo, há 2 meses, o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, colocou sua previsão em 2,8%, e na semana passada, a média da previsão dos 11 membros do Fed, dos 11 presidentes regionais, foi de 1,7%. Então, a gente está falando de uma queda de 4% para 1,7% de projeção de PIB para 22 em 6 meses. A economia mundial está fazendo água, está perdendo velocidade, e o algodão a gente gosta sempre de lembrar, toda vez que a gente tem oportunidade. Ele é um item que não é supérfluo, ninguém consegue viver sem investimento, sem têxtil, mas a sua compra pode ser atrasada, né? Então, quando você tem uma queda da renda, a gente sempre compara com a soja, a pessoa continua comprando óleo de soja, mas aquela camisa, aquele lençol, aquela cortina, ela pode deixar de comprar esse mês e só comprar no mês que vem. O que a gente está sentindo são os efeitos dessa redução de renda sobre a commodity algodão, que é uma commodity que tem a elasticidade de renda da demanda alta e é muito sensível à renda. É isso que a gente está vendo nesse momento.
Como é que se enxerga aqui para frente aqui? O petróleo acabou influenciando bastante esse comportamento do algodão no dia de hoje, né? Mas o petróleo também não é uma tendência aqui de que vai continuar caindo da forma como caiu hoje. Pelo contrário, né? Talvez ainda até por questões de oferta apertada, ele pode se voltar a se recuperar. Você vê a mesma possibilidade para o algodão? Como é que está o cenário para o algodão em termos globais? Aí? Eu citei aqui, por exemplo, um dos componentes aqui que eu vi citado no mercado hoje, preocupação com a demanda da China. O que está acontecendo em função da recessão na China, em função de queda na economia também que está afetando o mercado? A China, ao contrário do resto do mundo, ela não injetou os 14 trilhões de dólares que os Estados Unidos injetaram na economia, os bilhões que a gente injetou através do Auxílio Brasil, e assim injetaram também a Europa e vários outros países do mundo. A China não fez isso. Nesse momento ela não tem inflação, por outro lado o crescimento dela está realmente muito baixo. Para você ter uma ideia, no mês passado, agora ajustaram o crescimento dos Estados Unidos, mas no mês passado existia uma previsão que se continuasse como estava, o PIB da China seria menor do que o dos Estados Unidos pela primeira vez desde 1976. Então, o cenário hoje que existe para a China é um cenário realmente de redução de consumo. O que nos preocupa é que, ao contrário do que aconteceu com a produção, esse cenário ainda não está nos números do USDA. Então, o relatório do USDA, que é o que baliza uma parte grande do mercado, ele ainda tem bastante espaço para correção no consumo mundial e também no consumo chinês, por conta dessa economia mais fraca. A gente vinha com preços, principalmente no vencimento que agora está com mais liquidez, o dezembro 22, distorcidos para cima. Sabia-se que esses preços estavam mais altos do que deveriam por várias razões, entre elas uma seca horrorosa que está tendo nos Estados Unidos, mas principalmente por um problema logístico que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão conseguindo entregar o algodão que venderam. Isso fez com que os preços disparassem para níveis que a gente sabe são muito difíceis de serem justificados pelas fiações da Ásia, em particular da China. Eles estão tendo muita dificuldade de pagar esses preços e fazer dinheiro. Então, o dezembro 22, a gente tinha plena consciência que, assim como o julho 22, que saiu da tela há pouco, eles estavam distorcidos para cima. Em algum momento haveria uma correção. Essa correção aconteceu agora, principalmente por 3 razões, né? Na ordem de importância. Primeiramente, na semana passada, o Banco Central dos Estados Unidos, pela primeira vez, admitiu que tem um problema grande nas mãos, que a inflação não vai embora sozinha, que ele vai ter que tomar medidas drásticas. Foi assim que o mercado leu esse aumento de 0,75 na meta de juros do Banco Central dos Estados Unidos. Eles disseram, olha, a gente vai ter que provocar uma redução no crescimento aqui para conseguir segurar essa inflação. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que aconteceu na semana passada é que a rolagem do julho 22, em que você compra o vencimento do julho 22 e vende o dezembro, ela cessou. Então isso também estava conseguindo segurar tecnicamente um pouco do preço lá em cima. E a terceira coisa que aconteceu, não tão importante quanto, mas também digna de nota, é que pela primeira vez em 25 dias, o estado do Texas mostrou algumas previsões de chuva para daqui a 10 dias. São previsões muito pequenas, muito esparsas, não resolvem o problema de uma das piores secas dos últimos 20 anos do Texas, mas se isso se transformar numa tendência, pode ser que alivie o problema de seca que eles estão tendo nesse momento. Então, essa conjunção desses 3 fatores na semana passada se juntaram e se transformaram nessa queda de quase 9% em 2 dias que a gente está olhando hoje. Agora, Peri, safra brasileira, andou tendo alguns percalços aí em função de clima, né? Como é que está o andamento? Já está em véspera de colheita, né? Quais são as estimativas mais recentes que você tem aqui em termos de safra aqui no Brasil? A safra, ela teve, principalmente no Mato Grosso, problemas de chuva nos meses de abril e maio. Esses meses são de finalização da safra. Eles fazem uma diferença muito grande na sua produtividade final. É importante que chova nesses 2 meses e não choveu. Então, se tivesse chovido, nós teríamos uma safra excelente, muito boa. E era isso que a gente estava esperando. Como não choveu, ou choveu muito pouco,
essa safra cai de excelente muito boa para uma safra boa, ok? Média, dentro dos parâmetros um pouco abaixo. Então, não é um desastre, mas os números foram corrigidos. Então, o USDA, por exemplo, corrigiu os números desta safra de 2,87 milhões de toneladas para 2,77. Isso foi o que o USDA fez. A Conab não está tão pessimista, ela continua mantendo em 2,82. Quase não corrigiu a sua estimativa, né? Nós aqui internamente hoje acreditamos num número entre 2,7 e 2,8. Vai depender um pouco de como as colheitadeiras entrarem. Paraná e São Paulo estão praticamente colhidos, é uma área muito pequena. O Mato Grosso começou a colocar na semana passada e nessa semana a máquina no campo para fazer ajustes, entender como que está, mas ainda não é colheita acontecendo a todo vapor. Isso vai acontecer dentro de uns 15 dias mais ou menos. Aí a gente vai começar a ter uma ideia do quanto essa falta de chuva em abril e maio realmente afetou. Mas eu diria que não é uma tragédia, não é uma coisa muito ruim, mas realmente frustra expectativas de uma safra excelente a muito boa que a gente teria se tivesse chovido em abril e maio como chove em tantos anos. Uma pena, mas não é uma tragédia ainda não. Muito bem, está aí Peri Pedro, consultor de algodão da Stonex, dando uma resumida aqui para nós da situação e tendências desse mercado importantíssimo aqui do nosso agronegócio, que é o algodão. O Brasil hoje, segundo exportador mundial de algodão, só perde para os Estados Unidos e abrindo cada vez mais mercados para a nossa fibra. Agora, o pessoal da Associação dos Produtores de Algodão esteve visitando aqui países da Ásia, tentando abrir mais mercados e parece que voltaram com boas notícias lá. É outro assunto que a gente vai abordar ao longo dessa semana. Peri, muito obrigado pela entrevista. Por enquanto a gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Até uma próxima. Mar, quem agradece sou eu. Sempre um prazer estar aqui. A gente é fã do canal, gosta muito de trabalhar com vocês e agradece de novo a oportunidade de estar falando com vocês. Muito obrigado. Boa noite. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa de hoje. Uma conferida rápida aqui nos indicadores de mercado físico. Boi aqui no físico, aqui em São Paulo, fechou em torno de R$320 a arroba, preço a prazo, um pouco mais alto do que ontem, estava 319. Mercado de soja com queda generalizada aqui no mercado físico, refletindo queda em Chicago, e também o câmbio não ajudou muito hoje mesmo com uma pequena alta. O tom em Chicago foi decisivo para uma queda aqui nos preços internos. Estou vendo aqui nos portos, Rio Grande 196, queda de R$3 em relação a ontem. Paranaguá 195,50, queda de R$2,50. No interior, em Passo Fundo, queda de R$2 para 193. Cascavel, no Paraná, caiu R$3 para 191. Queda de R$3 também em Rondonópolis para 173,50. Mercado físico em Rio Verde, fechando hoje com queda de R$2,50 a 174,50 por saco de 60 quilos. Dourados, Mato Grosso do Sul, queda de R$2 para R$180 por saca. E uma boa notícia, a produção de milho, segundo a safra, que está com início de colheita nesse momento, deve atingir quase 90 milhões de toneladas. Os dados são da consultoria Agroconsult e fazem parte do Rally da Safra, aquela expedição anual que percorre os principais estados produtores do Brasil e depois traz esses resultados aqui para divulgação ao mercado. Uma boa notícia, portanto, apesar de quebra que houve nos estados centrais, particularmente em Goiás. Nesta 19ª edição do Rally da Safra, 25 equipes percorreram mais de 60 mil quilômetros em 11 estados. Foram coletadas amostras em mais de 1.500 lavouras. Um ano de muito desafio para o Rally, né? Primeiro colocar o Rally de novo a campo, a gente passou o ano passado fazendo ele somente de forma digital e agora de fato a gente voltou para o campo, tanto que a etapa soja aconteceu de janeiro, fevereiro e março e agora a etapa milho, que a gente chama, né, de maio e junho para fazer a avaliação das lavouras. E foi muito prazeroso voltar ao campo, encontrar com os produtores novamente, conseguir coletar dados e compartilhar essas informações. A expedição encerra os trabalhos de campo ao mesmo tempo que o milho, segundo a safra, ganha mais relevância no sistema produtivo brasileiro. Conforme a estimativa da Agroconsult, a produção de milho, segundo a safra 2021-22 do Brasil, deve alcançar mais de 89 milhões de toneladas, um aumento de 1,7 milhão de toneladas sobre a projeção divulgada anteriormente. A produtividade não foi o que os produtores esperavam. Na nossa avaliação,
tem 7,5 milhões de toneladas de milho que deixaram de ser colhidas por conta do problema climático. Não só o problema climático, muito ataque também de pragas, né, como é o caso de cigarrinha, né? Mas ainda assim é uma safra bem melhor do que a do ano passado, né? A gente está fechando o número com 89,3 milhões de toneladas para a segunda safra de milho do Brasil, né? Somada à primeira safra, nós vamos aí para quase 115 milhões de toneladas de milho. É suficiente para atender o mercado brasileiro, que é crescente. Um ponto que chamou muita atenção das equipes de campo, que foi identificado não só nessa safra, mas nas outras também, foi o aumento muito grande de pragas nas lavouras, principalmente da cigarrinha. Que na verdade é uma praga que vem da pastagem, está indo agora para o milho também e tem tirado aí o sono de muitos produtores. Então a gente vê crescimentos aí, que lavouras que há 2 anos praticamente a gente não via cigarrinha e hoje aí praticamente 60% a 70% das lavouras tem a presença. E é uma praga que de difícil controle, você tem que fazer o controle lá no início, trabalhar também com algumas variedades mais resistentes. Então, nós estamos aprendendo ainda a manejar essa praga, de fato que está trazendo mais dor de cabeça para o produtor, mas eu tenho certeza que mais 1, 2 safras a gente vai aprender a controlá-la. Para os especialistas, com essa safra que está sendo colhida agora, o milho garante uma exportação muito boa para o Brasil nesse ano, acima de 40 milhões de toneladas, recolocando o Brasil como o segundo maior exportador mundial. Ultrapassando a Argentina e a Ucrânia, que disputavam o mercado com o Brasil, não só em volume, mas é também uma prestação de serviço do agro brasileiro no momento de inflação global de alimentos, né? Então a gente ter esse excedente aqui é muito bacana, porque a gente pode atender mercados que estão precisando muito desse produto, né? A exportação de soja vai ser um pouco menor do que a do ano passado, cerca de 10 milhões de toneladas abaixo, porque a safra também foi menor, né? Então a nossa expectativa é de 43 milhões de toneladas de exportação de milho e 76 milhões de toneladas de exportação de soja. E com o fim do mês de junho se aproximando, a qualquer momento o Ministério da Agricultura pode anunciar o lançamento do próximo Plano Safra, dinheiro para o plantio da próxima safra agrícola, que mesmo antes do lançamento do plano já tem um caráter vital para o desenvolvimento das atividades no campo, que o produtor com esse anúncio já pode se programar em termos de plantio. Um plano safra robusto. Esta é a promessa do governo federal para os produtores rurais no próximo ano agrícola, que compreende 2022-2023. Com o contexto econômico mundial instável e os efeitos dos eventos climáticos cada vez mais sentidos pelos profissionais do campo, o crédito agrícola oficial ganha importância fundamental para o planejamento da produção. Mais do que nunca esse ano, o crédito para o setor rural ele é importante. Mais do que nunca. Quando nós observamos a alta da taxa do Selic, né, a forma de combater a inflação, nós percebemos que cada vez mais nós precisamos de uma atuação, principalmente de recursos públicos, porque quando você tem uma alta de inflação, você precisa de mais recursos para equalizar os juros. Então, nesse momento, é importante nós nos debruçarmos disso. Final de junho está aí. Nós precisamos fazer com que esse plano safra seja um plano plausível do tamanho que é o setor agropecuário brasileiro. A vigência do plano agrícola atual se encerra no fim de junho. Um plano que ficará marcado pela suspensão da tomada de crédito pelos produtores durante 4 meses do ano passado, o que atrapalhou na organização da lavoura. Esse é um dos pontos que gera grandes preocupações nos produtores. Os produtores, eles costumam concentrar suas preocupações em 2 pontos. O volume, claro, ele quer chegar no agente financeiro, no seu banco de preferência ou na sua cooperativa de crédito e ter o recurso, né, disponível. Mas, sobretudo, ele quer ter com o recurso controlado, com o juro mais baixo possível. Sobretudo numa situação como essa, que os produtores já estão com o custo de produção em alta, uma pressão sobre o caixa lá em cima, e ainda tem uma perspectiva de desembolso, pagamento de juros ainda maior. Então, volume e juros são preocupações constantes. Representantes do governo não falam em valores, mas prometem um alto volume de recursos que atenda às necessidades do setor. A gente está realmente tentando espichar ao máximo para que a gente tenha um plano robusto, aí pelo que a gente precisa diante da condição de realmente garantir
uma oferta, diria, mundial de alimentos, né? Quer dizer, a gente tem que não só atender nosso mercado doméstico, mas também as demandas no exterior, manter a nossa liderança. Para o Plano Safra vigente, foram disponibilizados 251 bilhões de reais para o crédito rural. Para o economista da Farsul, Antônio da Luz, para que o próximo plano seja eficiente, ele deveria contar com pelo menos 50% a mais do volume de recursos destinados ao atual. Então, com 50%, nós conseguimos cobrir a inflação. No entanto, a área plantada está aumentando, então eu preciso mais do que 50% para atender a demanda. Então, isso em termos de quantidade, mas eu preciso olhar também do ponto de vista qualitativo. O que é um recurso do Plano Safra? Eu me refiro àquele que o juro é controlado ou aquele que está dentro do Plano Safra ou o recurso é livre? Sim, porque se o recurso é livre e o agente financeiro pode e deve, até por uma questão de custo de captação, emprestar 16%, 17%, 18%, 20%, então, para que estar dentro do Plano Safra? Caso o governo anuncie o Plano Safra até a semana que vem, o dinheiro subsidiado estará disponível nas instituições financeiras em 1º de julho. Muito bem, com isso nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta quarta-feira. Uma boa noite e até amanhã. Consultor AgroMais. Oferecimento Bradesco, crédito com carência de até 12 meses.